Oi, gente. No Show Business de hoje, nosso convidado é José Carlos Magalhães, presidente da United Health Brasil, que é dona da Amil. Vamos conversar sobre saúde. José Carlos, muito bem-vindo ao nosso programa Show Business aqui na TV Bandeirantes, principalmente num momento tão singular como essa pandemia. Enfim, não vou enumerar os problemas que eles são conhecidos do nosso telespectador, todos, né? Eu queria começar perguntando sobre a United Health, como é que ela encara, o que ela fez nesses tempos de Covid? Muito bem. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar falando aqui com vocês e tendo a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa empresa, sobre a nossa companhia, né? E sobre o que a gente está fazendo, né? Pelos nossos clientes e pelo Brasil também, né? A United Health Group, como todos, não sei se todos conhecem, né? É uma empresa americana, né? É uma empresa de saúde, é a maior empresa de saúde no mundo, uma empresa que tem por volta de 300 mil colaboradores no mundo todo, atuando em mais ou menos 130 países, né? Com uma dimensão, obviamente, muito maior nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos a maior operação é a operação do Brasil, né? E aqui no Brasil é uma empresa que tem dois tipos de negócio, né? Tem a Amil, né? Que é muito conhecida, né? Que são Muito. os planos de saúde, e tem uma rede de hospitais que presta serviço, não só a Amil, como outras seguradoras outros planos de saúde do mercado, que é o Américas Serviços Médicos, né? É, essa pandemia, né, na verdade, apanhou a todos muito, eu não vou dizer despreparados, né, mas desprevenidos, né, é, e assumiu uma dimensão que ninguém esperava, né? Nós estamos vivendo a maior crise sanitária da nossa geração. E, e empresas como a nossa, né, principalmente no seu ramo hospitais, né, foram muito impactadas, né, foram muito impactadas no enfrentamento de primeira hora dessa pandemia, né? Como é que isso funcionou para esses 32 hospitais que a United administra aqui no Brasil? Olha, nós tivemos que contratar mais gente, nós contratamos mais ou menos 3 mil colaboradores a mais, tivemos que reforçar, abrir leitos de CTI, né? Porque você sabe que o doente ele sofre de um desconforto respiratório muito forte, né? O maior mal que a Covid traz é o desconforto respiratório, né? E que os pacientes mais graves precisam ser ventilados, né? O que é um ventilador? É uma máquina que ajuda a pessoa a respirar, né? Você Então, tem que mas pôr um tubo, na compra tem. dessas máquinas que vocês fizeram, vocês compraram muitas recentemente. Como é que foi esse Né? reequipamento para enfrentar a Covid? Nós começamos a nos preparar já em janeiro. Sabe? Nós começamos já em janeiro, quando nós percebemos que como as coisas estavam caminhando na China, né, em Wuhan, a ponto do governo colocar em lockdown toda uma província, e lockdown é sério, né, com o exército controlando a circulação de pessoas, né? Nós e muitos, né, antecipamos que isso ia se tornar um problema mundial. E já nessa época, né, final de janeiro, início de fevereiro, a gente começou a se preparar, a se estocar e a comprar equipamento, né, e já planejar a expansão dos leitos de CTI, né. No início, nosso maior desafio foi o suprimento, né, exatamente, né, que é conseguir comprar os ventiladores, né? E conseguir comprar os equipamentos de proteção, porque estava o mundo, porque você lembra que essa doença não Mas chegou ao mesmo tempo no mundo todo. Ela agora, Zé chegou em Carlos, fases diferentes. Zé Sim? Carlos, me diz uma coisa.
essa preparação que foi feita, e eu já fiz algumas entrevistas aqui na iniciativa privada, essa preparação foi adiantada pela iniciativa privada. O senhor acha que Sim. os governos, em geral, retardaram o seu movimento? Foi um pouco mais tarde do que deveriam ter sido? Eu acho que sim, mas eu não acho que seja culpa dos governantes, é culpa do modelo, né? Enquanto se eu quiser comprar ou encher um container de luva, eu vou lá na China, freto um avião e pego, né? O gov... Um O governante, governo né? não pode. Uma pessoa não consegue fazer isso, né? Tem que ter um processo muito transparente e tem que ser, né? Mas que acaba trazendo um delay, né, na Levando tempo, resposta, né? né? Então, por isso que a iniciativa privada respondeu mais rápido, né? Pela agilidade que a iniciativa privada tem, né, nessa resposta, né? É óbvio que pode ter um ou outro governante que foi um pouquinho menos rápido, né, na resposta, né? Mas eu acredito que o grande problema do delay é no processo de aquisição, né? De compras, né? No sistema É. público, né? Nós estamos no fim da pandemia, estamos no meio. É possível um novo pico? Que informações que o senhor tem, que o senhor pode compartilhar com a gente, que possam, enfim, dar um alívio ao nosso telespectador Olha, aí? hoje eu posso te dizer, o Brasil é muito grande, então nós estamos em diferentes momentos no Brasil. O que a gente vê nas grandes cidades, embora a gente ainda tenha muito caso, né? A gente ainda tenha muitas pessoas morrendo e tudo mais, mas a gente já vê uma tendência De à achatamento? estabilidade, né? Exatamente. Quando você vê o Brasil, o número de casos no Brasil continua aumentando, 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 o número de jovens aumentando, aumentando, porque agora a epidemia está se espalhando pelo Brasil, que é imenso, né? Está indo para o interior, para grandes cidades do interior, norte e nordeste hoje, não em números absolutos, mas em números relativos, né? É onde a doença hoje está impactando mais, né? Onde a gente tem mais ocupação dos sistemas dos hospitais, dos sistemas de atenção, onde existem mais dificuldades de logísticas para testagem, de chegar equipamento, de chegar teste, de chegar. Então, você vê nas grandes cidades como São Paulo e Rio, né, a gente já vê um movimento de estabilização, mas no Brasil, no grande Brasil, as coisas continuam. E respondendo a tua pergunta, eu não acredito que a gente ainda tenha chegado no pico, né? E quando a gente vê movimentos de flexibilização, que, por exemplo, o governo do estado de São Paulo tem um plano, né? O Plano São Paulo, né? É um plano muito robusto, né? Em 4 fases, né? De abertura de retorno ao normal, né? Que a gente sabe que o nosso normal de amanhã não é o normal que era ontem, né? Não será. E que é, e que é fundamentado em número de casos, número de óbitos, disponibilidade de recursos de saúde e tudo mais, né? Mas a gente quando vê o risco é que a gente possa ter um repique, né? Quando a gente vê que as lojas estão voltando, as pessoas. Primeiro que as pessoas são indisciplinadas, né? E é muito fácil de entender, está todo mundo cansado, né? Está todo mundo cansado e o medo tá sendo substituído pelo voluntarismo, né? Isso não vai acontecer comigo, vou para a rua mesmo, etc., né? A gente vai ver o impacto dessas medidas, a gente vai ver daqui a 2 semanas, né? Que é o tempo que o vírus incuba e o tempo que o vírus manifesta sintomas, né? O senhor é a favor, doutor Zé Carlos, o senhor é a favor ou contra a abertura dos mercados, da cidade, do comércio? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como uma forma positiva, né? Eu acho que fazendo de uma maneira planejada, fazendo dentro de um plano, né?
eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Porque é impossível a gente ficar fechado o resto, a gente não sabe quanto tempo mais, né? Então, os planos de retorno, que, por exemplo, como tem o governo de São Paulo, né? Eles prevêem um balanço entre estabilidade, número de casos, de óbitos, e a disponibilidade de serviços, né, de atenção à saúde, né? Então, eu acho que esse balanço ele funciona, né? Porque as pessoas têm que voltar, né? Tem que ganhar a vida e tudo mais. Eu não O senhor sou um tem radical alguma do, do não fica em sou um casa, né? radical do fica em casa. Eu sou Eu no, tenho olha, uma. até agora eu acho que até agora o meu discurso sempre foi fica em casa, né? Mas eu acho que agora a gente pode começar, né? Começar a sair, Agora que né? eu digo não digo agora ou a semana que vem ou tudo mais, né? Eu acho que com racionalidade, né? E com plano a gente consegue ir saindo, né? A gente não vai José sair Carlos ao mesmo for. tempo no Brasil todo. A gente vai sair cada estado, cada cidade vai sair num momento. Com um ritmo, né? Eu vou contar uma Isso. história aqui engraçada para você, caso. Tem um amigo que mora em Trancoso, na Bahia, e ele se trancou às 7 chaves, né? Essa Covid, medo, enfim, ali o hospital mais perto é de Porto Seguro, as UTIs não são muitas. O que aconteceu? Ele pegou dengue com os mosquitos que estavam em casa. Você vê, né? Não, e Aí ele essa é outra. pergunta: você fica em casa, pega dengue, sai, pega Covid, a vida tá difícil, né? Não, mas esse é um aspecto interessante que você está trazendo, né? Porque a gente só fala, hoje, em saúde, só se fala no Covid, né? Mas o Covid não substituiu todas as outras mazelas que a gente tem, né? A gente continua infartando, a gente continua tendo apendicite, tudo isso continua tendo, né? E uma das preocupações nossas que trabalhamos no Front, né, é que o medo que as pessoas têm hoje de ir ao hospital, de procurar seu médico e tudo mais, né, é, nos preocupa que quando as pessoas tiverem segurança para voltar, elas vão voltar mais graves, descompensadas, os hipertensos com hipertensão, os Que o senhor descompensados, sugere diabéticos. hoje, daqui para Não, eu frente? acho, O senhor sugere? Pessoas eu devem acho procurar que o hospital, devem. não, ah, eu sugiro hoje uma das soluções que surgiu nessa crise muito interessante, né, que é a telemedicina, né? É, se você tiver acesso, né, e eu acredito que a maioria das pessoas que tem um plano de saúde, até mesmo no próprio SUS, o SUS está oferecendo uma ferramenta parecida, pode consultar um médico, né? Se você tem um plano de saúde, você pode consultar um médico virtualmente, né? Não que o médico, não que a telemedicina vá substituir a consulta médica e tudo mais. Pô, mas dá um jeitão para te orientar, para te manter ali na linha, né? Para tomar a tua insulina, para tomar o teu antihipertensivo, para controlar o doente crônico. A telemedicina é fabulosa A, nesse a, processo. a, a Mil acompanha a telemedicina das UTIs? Como é que vocês fazem o acompanhamento? Vocês têm alguma estatística dos seus planos, Sim, dos seus hospitais? Você podia compartilhar isso com a gente? olha, sobre telemedicina, eu vou dizer o seguinte: telemedicina até antes do Covid havia era uma discussão muito, muito, muito dura, né? Porque as associações médicas, o Conselho de Medicina, né, nunca apresentou uma simpatia muito grande por essa solução, né? É, com o Covid, todo mundo, tudo mudou, né? Tudo teve que ser flexibilizado. A própria telemedicina foi, não vou dizer que foi liberada, né? Mas foi menos controlada, né? Por causa do Covid, né? Mesmo as associações
classe médicas, né, flexibilizaram o uso da telemedicina. Hoje, por exemplo, vou te dar um número interessante, a gente sempre teve uma ferramenta, sempre teve uma solução de telemedicina, né, para um número de clientes a 1.000, que chegava a 150 mil, né, que usava um serviço do Hospital Albert Einstein, né? O que é que nós tivemos que fazer em 2 meses, né? Nós criamos em casa uma solução de telemedicina para 3,5 milhões de pessoas. Hoje, qualquer cliente a 1.000, independente do plano que tenha, ele tem acesso. De 150 mil para 3 milhões? Em quanto tempo? Em 2 meses. Mas isso foi uma solução que desenvolvemos em casa, né? Nós temos um serviço de uma nursing line, né? Um serviço que chama 1.000 Ligue Saúde, né? Que é um serviço que era quem atendia eram enfermeiros, né? O que é que a gente fez? A gente reforçou muito esse serviço, que além de enfermeiros começou a ter médico. Então a enfermeira faz um primeiro atendimento, né? A cada 100, 30 vão para um atendimento médico, né? E agora, além do atendimento de urgência, o cliente da AMI consegue, num aplicativo, marcar uma consulta, né? Já consegue agendar a consulta de telemedicina. Nós saímos de uma coisa assim, de 1.000 consultas mês para 30 mil consultas mês. Olha, vou interromper o senhor um minutinho e a gente volta em 3 minutinhos, tá? Os planos de saúde estão pagando testes de Covid? Como é que funciona isso? Alguém quer fazer um teste de Covid? Não, estão pagando o teste de Covid desde que... Sim, você estão pagando os testes de Covid desde que eles sejam feitos dentro do que é ético, né? Tem um pedido médico, um médico pede o teste, a pessoa vai faz o teste e ele é coberto, não tem... Agora, vai na farmácia fazer o teste, pede reembolso, eu vou pedir. Cadê o pedido do médico? Mas está existindo o teste em farmácia, sim? Doutor Zé Carlos? Não muito ainda, não muito, mas já começa ainda, a existir... Ainda, né? O senhor falou? Mas já começa a existir oferta de testes assim, fora desse, digamos assim, desse circuito, né? Médico-técnico, né? Isso é ruim, primeiro porque os testes não são usados onde deviam ser, né? Porque não existe muito teste. O Brasil, um dos problemas do Brasil é a baixa capacidade de testagem. É um dos países do mundo que tem a menor taxa de testagem da população. É uma das menores, pela dimensão da população, é uma das menores. Eu não tenho exatamente o número aqui, mas não é difícil checar que a nossa testagem por 100 mil habitantes está muito abaixo dos nossos vizinhos, por exemplo, né, latino-americanos e tudo mais. E esse teste não entra num censo epidemiológico, né? Como é feito assim em privado, né? E um teste que é feito dentro desse circuito que eu estou te dizendo, serviço técnico e médico, né? Vai para um registro, né? Vai ser computado. Uma estatística, né? Um teste, a bolsa, para uma estatística, um teste desses não entra em estatística nenhuma, né? Não ajuda muito, né? Vocês aqui, United Health Amil aqui no Brasil, vocês têm algum levantamento dos seus clientes de quantos requisitaram teste de Covid, quantos pegaram a Covid ou não? Vocês fazem alguma estatística desse tipo? A gente tem sim, né? Eu não tenho os números aqui para você, mas a gente tem. Eu não sei te dizer quantos pegaram a Covid, ou a Covid pegou cerca eles, de 80, né? Ou como a Covid pegou eles. Cerca de 80% das pessoas, né, apanha e nem sente, né? São os famosos assintomáticos, né? E mesmo aqueles que ficam doentes, né? Eu só sei deles, a 1.000, né? Quando eles procuram um hospital e precisam de um atendimento. Aí eu consigo saber, né? Esse número é baixo, José Carlos, ainda, vamos dizer, perto da quantidade de... Esse número eu não sei te dar os números precisos. Eu posso dizer a curva, né? Quando tudo começou, era um número mais alto, hoje o número é menor.
né? O número é menor. Tá. Então, a gente vê isso é uma observação, é uma coisa que a gente está vendo no sistema privado como um todo, né? Que o número de É. casos está diminuindo, a demanda de leitos de CTI estão caindo, não só nos nossos hospitais, mas nos hospitais privados também, que são credenciados e tudo mais, né? Então, isso nas grandes cidades, né? E isso não é homogêneo, né? A gente tem uma baixa taxa, baixa não, mas a gente observa uma taxa de ocupação dos leitos na cidade de São Paulo caindo, né? Mas num hospital que eu tenho em Recife, ou em Natal, ou em Fortaleza, essa taxa continua muito alta, né? Então, é onde a doença hoje está impactando mais sistema, é no Norte e Nordeste, né? O senhor tem alguma informação da área pública? Como é que estão os hospitais públicos? Eles também Os estão... hospitais Porque eu tenho conversado com pessoas da iniciativa privada e eles têm me dito isso, que realmente a curva está declinando. E os mesmo nos hospitais hospitais, públicos? mesmo nos hospitais públicos, nas grandes cidades, né, a gente vê uma queda de demanda de atendimento, né? Tanto que alguns hospitais, alguns projetos de expansão, né, de hospitais de campanha ou abertura de leitos na iniciativa pública, eles estão em stand-by, né? Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, né? Que mesmo no público a gente está observando. Também um pouquinho Exato. melhor. Bom, O que a graças gente a precisa Deus. ver não, mas existe um fator ainda, né? Que a gente ainda não observa a chegada forte da epidemia nas comunidades, né? É. Mais periféricas, né? Já existe muito caso, né? Mas a gente não está vendo como se esperaria, né? Que o impacto que isso estaria o que pode estar havendo no serviço público, no sistema público, consequentemente vai também estar no sistema privado, que hoje também é bom a gente dizer, nós estamos todos no mesmo barco, né? A gente ainda está um pouco que esperando o que é que vai acontecer. Por isso que eu te digo que, embora a gente tenha uma descida na curva, né, eu não estou seguro que essa descida é consistente, né, que a gente não possa ter um novo pico, né. Por isso a gente tem que ver agora com essa liberação da circulação das pessoas, né, o que é que vai acontecer, né. Doutor Zé Carlos, eu estou fazendo quarentena aqui no Rio de Janeiro, né? Estou desde o começo da quarentena. E eu em São Paulo. Enfim, e com a abertura. E com a abertura dos espaços, dos comércios, surgiu uma observação popular, vamos dizer assim, de que estão abrindo os bares antes dos hospitais de campanha. Os bares estão fechando mais rápido os bares. Não, Isso que corre aqui no Rio. Isso eu já li também, né? Estão abrindo os bares antes dos hospitais de campanha. Porque é provável que os hospitais de campanha tenham sido superestimados. Vamos ver, né? Porque o sistema público no Rio também ele está com menos pressão do que a gente imaginava agora, né? Mesmo menos nas pressão, UPAs e tudo incrível. mais. É interessante. Incrível. Mas, Carlos, uma pergunta assim, objetiva. Qual foi o impacto da Covid nas finanças hospitalares? Olha, os hospitais sofreram muito, né? Isso eu posso falar de cadeira, né? Porque nós, como eu te disse, nós temos 32 hospitais, né? Então, o processo de adiamento, né? Que foi uma recomendação do próprio Ministério no início da pandemia, né? De diversas autoridades sanitárias, recomendando o adiamento de procedimentos eletivos e tudo mais, impactou bastante nas finanças dos hospitais. Pra você ter ideia, nossas urgências pediátricas hoje fazem 15% do volume que faziam. As urgências adultas fazem 40% do volume que tinha antes da pandemia. As pessoas estão evitando... Cadê os outros 60% de doentes? Estão em casa. Não, porque talvez agora... Então, só as eletivas? Não, o que acontece agora é que talvez estejam indo à urgência as pessoas que
necessitavam ainda e realmente precisam de urgência, porque a urgência aqui no nosso sistema, ela funciona muito como uma consulta sem hora marcada. As pessoas vão à urgência, às vezes, não porque É. tem algum processo urgente, né? Mas porque às vezes é conveniente, né? Porque você vê só, né? Onde estão os 60%? Afinal, não é urgente, né? Mas isso de fato aconteceu, né? Isso de fato aconteceu. E impactou Agora, muito, né? O adiamento na pediatria isso é impressionante. São 85% desapareceram essas crianças? Estão em casa, né? As mães ligam para os pediatras, né? Porque o pediatra é dos poucos médicos que dá o telefone para a família, né? Para a mãe. Então Ainda. estão lidando dessa forma, né? Estão lidando remotamente, né? E Agora, criança não adoece José fácil, Carlos, não, Sônia. não, né? Como pediatra, Você pode dizer, né? Olha, vou é, interromper o senhor um minutinho e a gente volta em 3 minutinhos, tá? José Carlos, estamos de volta agora no ar. Queria perguntar para o senhor, vai aparecer uma vacina rápido? Como é que o senhor vê esse processo? Como é que o senhor vê o impacto da tecnologia nesse setor? Isso daí vai acelerar a produção de uma vacina? Eu recentemente conversei com o Dr. Paulo Niemeyer, aqui do hospital aqui do Rio de Janeiro, e ele me disse que talvez o melhor caminho seria a produção de uma vacina por meio de anticorpos, que é a mais fácil, que foi usada na gripe espanhola. O senhor tem alguma opinião sobre isso? vacina vai ser a única coisa que vai trazer o mundo para a normalidade, né? Porque só quando a gente tiver uma vacina, nós podemos dizer, obviamente, ter a vacina e imunizar todo mundo, né? Todo mundo mesmo, né? Estou falando de 7 bilhões de pessoas, né? Então, é um desafio tanto. Mas existem já dezenas de projetos, né? Ou melhor, de ensaios, né? De vacinas em estágios diferentes, algumas já em ensaios clínicos, né? Nível 3, que são ensaios que já se aplica a vacina em humanos. O desenvolvimento de uma vacina leva muito tempo, né? Não leva menos de 5 a 10 anos, né? Mas está se investindo tanta energia e tanto dinheiro, né, nesse vírus, né, no combate a esse vírus, né, que eu não me surpreenderia se a gente tivesse a vacina em menos de 2 anos, né, 1 ano e meio, né. Como eu disse, já existem vários ensaios, e vários métodos, né, de produção dessa vacina, atenuando o vírus, usando uma parte do vírus, porque todos sabem o que é que a vacina faz, né? A vacina é a doença, né, atenuada que provoca a resposta imunológica do organismo. Então, existem diversas vacinas, existem diversos métodos de produzir essa vacina, né, que cause uma resposta imunológica do organismo, né? Agora, até lá, Mas todo mundo antes, de máscara, álcool eu, gel. eu, álcool gel, distanciamento social. Eu não consigo ver, a única forma antes da vacina é se nós adoecêssemos todos, né? Quem ficou imunizado e quem infelizmente morreu, né? Isso não é bom, né? Não, a gente não pode fazer esse tipo de aposta, né? Estamos falando de milhões de mortos, né? Se a gente não usar outras estratégias de proteção sanitária, né? Que é o distanciamento social, que é a higiene, né? Aquela higiene mais básica de mão, de uso de máscara Etc, e tudo não. mais. Então, eu acho que durante muito tempo a gente vai conviver com isso. Agora, eu pesquisei também, pesquisei não, conversei com várias pessoas tentando entender se esse vírus pode sofrer uma mutação. Na hora que a gente o mundo descobriu uma vacina para ele, aparecer um Covid-19,5, não sei. Isso é possível? Não, isso é possível, né? Porque
o vírus é um ente, há muita discussão, né? Se o vírus é um ser É, vivo, se não é um ser vivo, né? Mas o fato é que que o vírus tem os vírus, né, de uma maneira geral, têm uma capacidade de mutar muito grande, né? Então, não é impossível que a gente depois tenha mas a boa notícia é que o mutante, né, geralmente ele não é, ou melhor, a imunidade que você tem contra o primeiro tipo, né, parte dela você mantém contra o mutante, né? Então, apesar de você ter que desenvolver uma outra vacina, e aí desenvolver uma vacina 2.0, digamos assim, né, é muito mais fácil, né, do que sair mas do zero, né, como está sendo hoje. o Covid-19 é chamado Covid-19 porque foi descoberto em 2019, não é isso? 19, isso. Agora, ele é um Covid diferente dos outros Covids? Ou já não existia outros Covids para os quais nós temos É. vacinas? Na verdade, Covid é Coronavirus Disease, né? 19, né? Na verdade, é o nome da doença, né? O vírus é o SARS-CoV, é um coronavírus, é uma família de vírus, né? Que tem aquelas espículas, né? Que a gente já viu em diversas fotografias, artes e tudo mais. É um vírus da família dos coronavírus, né? E que é um vírus que normalmente fica na natureza, em animais e tudo mais, né? É isso, Então, né? ele já é o 19 da família. Quem garante que não vai vir É, um 20, 21 e 22? não existe garantia nenhuma. Nós estamos, desde que a humanidade existe, né? A gente convive com os nossos parceiros, né? De vida, né? No mundo, né? Bactérias, germes, vírus, fazem parte da natureza, né? Então, o que a gente tem hoje, Bom, né? A boa notícia é que hoje a gente tem muito mais ferramentas para combater isso, né? Do que a gente tinha no século XIX, século XVIII, né? Onde a gente morria de tuberculose, né? Hoje ninguém morre de tuberculose, né? Então, doutor Zé Carlos, eu queria lhe agradecer muito pelo seu tempo. Quero vê-lo outras vezes. Eu tenho, como eu disse agora, uma lista de perguntas. Quero te desejar boa sorte nesse novo mundo que vai surgir de pós-vírus, pós-máscara, pós-gel. exato. E agradecer mais uma vez. Muito Obrigada. obrigado e obrigado pela oportunidade.